Eu acredito que a visão espiritual é uma das nossas maiores necessidades. A gente precisa de verdade ver. Há muitos anos aqui, nesse lugar, nesse sítio aqui, quando a gente começou a reunir, estava contando para alguns irmãos que muita gente vem para cá, né? Eu sempre ouvi a história de como tudo começou, né? A gente acaba falando também do sítio em algum momento, né? Mas quando nós começamos a juntar aqui, acredito que nós não éramos 200 irmãos, penso assim, né? Cerca disso, né? Quando a gente comprou aqui. A gente reunia lá em cima, mas a gente desde então vê a história de muita gente. Tinha um irmão especial, ele nasceu no subúrbio, cresceu no subúrbio, mas ele começou, em algum momento da vida, a ganhar dinheiro. Começou a ficar endinheirado, né? E dinheiro, muita gente acredita de verdade que é um grande diferencial. A riqueza material, ela é chamada pela Bíblia como bênção. Deus abençoa o homem com riqueza, com longevidade, com um monte de coisa. Mas tem muita bênção que é para esse tempo, é temporal. Ela fica aqui, né? Tanto que quando você morre, você não leva absolutamente nada. E Jesus chega a dizer que o bom é juntar dinheiro num lugar onde não dá ferrugem, não tem ladrão, né? O bom é juntar dinheiro lá. A riqueza nossa tem que estar lá, onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração, né? Mas esse amado começou a ganhar recurso, e recurso em algum momento também dá influência, dá poder para as pessoas. Mas ele teve um sonho. Ele me contou o seguinte sonho. Ele falou: Franco, sonhei que eu estava com a minha família dentro de um carro e, de repente, esse carro começava a pegar fogo e nós descíamos do carro assim, correndo, só que a fumaça tomou conta de tudo. Eu, no meu sonho, meus braços se estendiam assim, igual o homem elástico, assim. Eu esticava meus braços, tentava pegar a minha família e simplesmente não alcançava a minha família. E quando eu estou desesperado ali, com minha esposa, meus filhos, querendo caçá-los no meio da fumaça, uma voz falou para mim assim: visão vale mais do que poder. Então, quando ele ouviu aquela voz, então ele se abaixou. Você sabe que a fumaça ela não fica, ela tem uma certa altura, né? Ela ocupa uma certa altura, então ele por baixo viu os pés da família, então esticou as mãos e aí resgatou toda a família. E eu falei: é exatamente isso, visão vale mais do que poder. Mas não apenas isso, teu sonho fala de se abaixar, porque quem não se humilha não vê. Deus resiste aos sábios e entendidos. Deus dá graça aos humildes. E dinheiro traz poder. Mas Deus está falando contigo que não é suficiente. Você precisa de visão. E visão só se abaixando. Só se abaixando. Só se humilhando, só mergulhando, né? Uma irmã ontem me contou um sonho aqui, disse que o cabelo dela estava cheio de formiga. Estava num lugar assim na floresta, caiu um monte de formiga no cabelo e tal. De repente uma voz dizia para ela assim: mergulha. E ela então mergulhou assim, dando um rio, num mar, ela não entendeu. Mas ela disse que quando ela mergulhou, começou a ver as formiguinhas saindo do cabelo. Eu falei: você deve estar muito ansiosa, cheia de formiga na cabeça, mesmo trabalhando, de pensamentos, que igual a formiga. Deus está falando: mergulha, se humilha no meu descanso. Se lança nas minhas águas. Isso tudo. E ela dizia: eu estou ansiosa, me fez aquela carinha de ansiosa, né, de aflita, né? Eu falei: você precisa mergulhar. Mas é assim, a visão, ela é tão importante que Paulo chega a orar pela igreja em Éfeso, capítulo 1, versículos 17 e 18 de Éfeso, e ele vai dizer assim: eu peço a Deus, lá no capítulo 1, versículos 17 e 18, a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu peço a ele que ilumine os olhos do coração de vocês. Ilumine os olhos do coração de vocês. Porque se você não for iluminado,
você não vai ver, né? Para que saibam, aí ele vai dizer qual é a esperança do seu chamamento, da tua vocação, a riqueza também da glória que nós temos juntos como família, e também ele vai dizer para que a gente chegue a conhecer o supremo poder que está reservado a nosso favor, aquele poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Falou, se vocês não enxergarem, vocês nem vão conhecer a vocação de vocês, e nem vão conhecer a riqueza de vocês, e nem vão conhecer o poder que opera em favor de vocês. Vocês precisam ver. Ele orava por isso, orava. Essa é uma oração que ele deve ter intensamente no coração, tomar emprestado. Citei ontem também, que é um provérbio antigo que a gente citava, de 29:16, lá, quando o sábio disse que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Os mais velhos aqui vão lembrar que a gente sempre explicava para os irmãos que profecia, até acredito que uma versão antiga, não sei se é corrigida, uma outra, dizia que não havendo visão, o povo se corrompe. Visão. Não havendo visão, o povo se corrompe. E a gente está num tempo que tudo é profético, o louvor é profético, a dança é profética, tudo é profético. A igreja tem moda, né? A igreja tinha umas modas assim, muito interessante. Como a igreja tem modismo, né? Mas aí também começaram a falar visão profética, quase uma redundância, porque profético é visão. A visão, se você tem visão espiritual, é porque é profética, entendeu? Não precisa ficar dizendo visão profética. Tem visão, você enxerga. Né? Você não vai ver essas duas partes. A visão profética, o louvor profético. O verdadeiro louvor, o verdadeiro louvor só acontece quando você vê. Se você não vê, você não louva. Você é incapaz de louvar a Deus se você não vê-lo operando, fazendo. Você vai murmurar, vai se queixar. As coisas assim interessantes. Mas a visão, quando a pessoa fala de visão profética, em geral, ela se refere ao futuro. Ela está falando, tem que ver o futuro, tem que profetizar o futuro, tem que falar do futuro. E acho que a gente sempre associa também o profeta ao futuro. Mas quando você olha para a Escritura e você vê a visão de Deus, você percebe que visão de Deus não é só ver o futuro, é entender o presente também e até interpretar o passado. Uma visão verdadeira permite você ter compreensão de tudo. Por que aconteceu, por que foi, por que é e por que será. É a visão de Deus. Pô. Tu acha que Deus não vê tudo? Deus vê tudo. Pô. Diz que o Espírito que habita em nós, ele prescruta, ele sonda as profundezas de Deus. Já imaginou se nós crescêssemos nessa verdade mesmo? Que o Deus que habita em nós sonda até as profundezas do Pai e do Filho. Pessoal, se nós crescemos nisso de verdade, a gente não ia ficar procurando solução fora de Deus, nunca. Todas as nossas soluções se encontrariam em Jesus. Quando a gente procura fora, é porque a gente não enxerga dentro. A gente não vê o que Deus já nos deu. A gente está cego. Penso que por isso também Paulo, ele orava. Eu até acho que quando Paulo orou e falou da oração dele sobre os Colossenses, lá no capítulo 1, você se lembra logo no iniciozinho, versículo 8, 9, eu até acho que quando Paulo orava pela igreja, em Colossos, uma igreja que ele nem conhecia ainda, porque foi Epáfras que plantou aquela igreja, ele disse que orava e pedia a Deus também para que eles possuíssem assim, sabedoria e entendimento espiritual. Não sei se você vai lembrar aqui. Ele vai dizer que eu peço a Deus que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, né? Em toda a sabedoria e entendimento espiritual, se bem me lembro, está mais ou menos assim o texto. Mas ele vai falar de sabedoria e vai falar de entendimento espiritual. E eu te falo, ninguém tem sabedoria e entendimento espiritual sem visão. Se você não vê, você não sabe. Já colocou ali, né? Por essa razão também nós, desde que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, pleno conhecimento da vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Tem que ver, você tem que enxergar. Amém ou não? Quando nós experimentamos a visão de Deus, amados, de fato, a gente compreende
de verdade, o passado. Para de ficar se martirizando. A pessoa diz, você precisa ser curado. Você é curado quando vê. Aí você vê e louva. Você dá graças a Deus. Você começa a dizer, meu Deus, como foi bom eu ter passado por aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom ter sido afligido. Quando você vê, tu vê todo o cuidado de Deus, o amor de Deus, você vê tudo que Deus fez, é por amor, é movido por amor. Tu começa a ficar maravilhado quando você vê. E você compreende as coisas. Aí você louva o Senhor, né? Você, quando enxerga, você fica aberto para restaurar o teu passado. Quando você vê, você se abre para restituir o teu presente. Você não vai ver nunca alguém dando passos práticos para restituição se ele não enxerga. Se ele fizer igual um robô, porque o discipulador fez, não vai produzir nada. Mas se ele enxergar de fato, eu até falo para os irmãos, não pressione ninguém a fazer nenhum caminho. Você ministra, você fala, você diz qual é a vontade de Deus e deixa o Espírito Santo revelar a pessoa. Inclusive, quando nós disciplinamos alguém lá, 2 Timóteo 2, você vai lembrar, ele fala que a gente disciplina na expectativa de que Deus conceda ao cara não só o arrependimento, mas o pleno conhecimento da verdade. Verdade é luz, verdade é visão. Aí ele chega a ver a condição dele. O homem não consegue ver a condição dele, miserável, se Deus não jogar luz nas trevas dele. Ele diz assim, a gente disciplina na expectativa de que Deus conceda, Paulo falando a Timóteo, de que Deus dê a ele. Então a gente não tem como forçar ninguém a ver. Qual pai aqui pode abrir a cabeça do filho e colocar juízo lá dentro? Não tem como. O que você pode pedir é, Senhor, quebranta meu filho, de uma tal maneira que ele possa te ver, que ele possa receber luz, graça. E nem adianta dizer, dá graça a ele, não é suficiente, tem que dizer, Senhor, quebranta para dar graça, porque Deus resiste ao soberbo. Se teu filho estiver soberbo, filho, só tem um caminho para ele, é se humilhar. Deus resiste ao soberbo, Deus dá graça aos humildes. Então ninguém tem esse poder, mas quando ele vê, ele restaura o que passou, ele está pronto para restituir o presente, não vou lá agora, tem que ver, e ele começa a semear para o futuro. Porque ele começa a enxergar também que tem uma estrada que ele vai andar adiante, ele tem que pavimentar essa estrada hoje. Ele pavimenta hoje para andar amanhã. Então você vê uma pessoa prudente, cheia de sabedoria, contemplando que vai semear, mesmo que ele não colha. Mesmo que seja para outro colher, que seja para um discípulo colher, que seja para um filho colher. Ele diz, eu vou pavimentar essa estrada hoje. Né? Eu vou fazer hoje, vou juntar material para o meu filho construir. Não tem nenhum problema, como Davi fez lá com o templo, né, na antiga aliança. A visão permite isso. É a visão que permite isso. A pessoa faz de coração quando ela enxerga, quando ela vê. Você pode dizer amém ou não? Nós precisamos de visão para perseverar. Eu lembro aqui de 2 Timóteo 2, 1 e 2, para aqueles líderes que ainda estão entre nós, aqueles pastores que ainda permanecem aí. Lembrando que a segunda carta de Paulo a Timóteo é aquela derradeira carta, aquela que ele já está contando os dias para voltar para casa do papai. E ele diz, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e o que você ouviu de mim, na presença de quê? De muitas testemunhas. O que você faz com isso? Transmite a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Eu lembro que era muito comum entre nós a gente reforçar e dizer assim, o que você ouviu de mim, isto. Uma visão clara, né? Isto. Aí ele botou ali, mas é 2 Timóteo 1 e 2. Ele vai falar, tu, pois, filho meu, fortifica, e depois ele vai falar, isto que você, pode ver o versículo 2, que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite. Acho que ocorreu alguma coisa aí, não? De onde? Desviado,
desviou alguma coisa. Mas isto mesmo você transmite, né? E eu gosto também de Filipenses 3:1. Filipenses 3:1 é um versículo também que fala de perseverança, tanto do apóstolo, e como ele quer falar com os irmãos, ele fala assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor, né? Escrever de novo as mesmas coisas, repetir para vocês, não é um problema para mim. E a segurança para vocês. Porque o que nós falamos, e vamos seguir falando. Como eu citei aqui na reunião passada, um irmão esteve aqui depois de muitos anos e falou assim: pô, vocês falam a mesma coisa depois de tanto tempo, a gente não tem mais nada para dizer. Nosso tema é o mesmo. A gente vai aprofundar, a gente vai apresentar isso de várias maneiras, mas a verdade é uma. Não tem como você inventar. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Você viu. Você sabe que o caminho ele é estreitinho mesmo. Você não fica querendo largar, não, nada. Você viu, você enxergou. Amém? E a visão, irmãos, de Deus. Escuta isso que eu vou te falar. Era aqui que eu queria chegar. A visão de Deus, ela permite você recomeçar o seu ministério, a sua vida. Permite você recomeçar segundo o que Deus projetou para você. Como assim, Franco? Porque às vezes a gente começa algumas coisas que dá errado no caminho. Mas às vezes a gente começa porque a gente não viu tudo, não ouviu a instrução toda. A gente começou a fazer assim, opa, vou fazer, Deus falou. Aí, né? Eu lembro daquele livro Fala Deus, estou ouvindo, daquele pai da Jocum aí, Lori Cunningham, né? E ele falava que o pai dele era tão apressado, ou o avô, não me lembro, acho que era o pai, que era um cara tão apressado, o avô, que disse que o avô era muito apressado, que Deus falava assim: eu quero você na Bahia. No dia seguinte ele estava na Bahia. Aí terminava de ouvir Deus, no ano que vem. Tem gente que é assim, né? Tem gente que começa a ouvir Deus, quer tanto ouvir Deus que não tem quietude, não termina de ouvir o que Deus tem para dizer. Não conclui. É tão acelerado que é. Então, muita gente começa, às vezes, tipo Moisés. Moisés pegou a espada com 40 anos e depois foi para o deserto. Com 80 anos, Deus falou: agora, vem cá, meu filho, vamos começar de novo essa história. Aí ele tem que recomeçar algo, né? Podia falar de Pedro também, né? O que você acha de Pedro? Galo cantou, coitadinho do apóstolo, voltou para casa, voltou para a rede. Mas Jesus voltou lá: vamos recomeçar agora, vamos fazer de novo. Né? Vamos fazer de novo. Agora você vai entender que você não tem força, que você não é capaz, que não é no teu braço que se faz essas coisas. Né? Você depende de mim, sem mim nada podeis fazer. Eu falei isso, mas tu não levou a sério, agora tu vai saber. Então, quando você enxerga, quando você vê o ressuscitado, quando você vê Jesus todo-poderoso no trono, você pode recomeçar. Mas recomeçar de um outro jeito. Não é recomeçar de uma outra maneira. Amém ou não? Por que é tão difícil recomeçar, Franco? Por que custa tanto recomeçar? Primeiro, porque recomeçar significa que algo foi interrompido. Algo parou. Né? Parou por quê? Como a música aí como os poetas dessa época. Parou por quê? Parou por quê? Né? Porque parou. Acho que a pergunta até cabe: o que foi? Foi um acidente que te parou? Foi uma queda que te parou? Foi um fracasso que te parou? Foi a perda de alguém que te parou? O que te parou? Você parou, está parado, parada. Por que parou? Parou. Às vezes a pessoa para até de viver. Né? Falava de algumas pessoas que ficam viúvos, eternamente viúvos. Nunca tira a aliança do dedo. É importante o luto, mas Deus não quer que você seja escravo de alguém que já partiu. O teu pacto com ele é até que a morte se separe.
eu queria ler com você Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Eu já usei Ezequiel algumas vezes para conversar com algumas pessoas sobre o recomeço, né? Eu usei Ezequiel, porque Ezequiel dá um pano de fundo assim muito legal, muito legal. Porque Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1, ele começa a narrar a condição dele, né? No 30º ano, está falando, no 30º ano ainda não é do cativeiro, não, porque depois ele vai dizer que o cativeiro só tinha 5 anos. Então, esse 30º ano é ele tinha 30 anos de idade. No 5º dia do mês 4º, estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar. Para aí, junto ao rio Quebar. Quem é esse cara? Quem é Ezequiel? Ezequiel, você tem que ler e entender Ezequiel no versículo 2. Diz que no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, aí você vai entender que ele já estava 5 anos naquele cativeiro lá de Judá, aquele cativeiro que duraria 70 anos, né? Diz que a palavra do Senhor veio a ele. Mas quem era ele? Filho de Buzi, o sacerdote. Então, Ezequiel era um sacerdote por herança. Porque sacerdote, quando tem filho, o filho é o quê? Sacerdote. O que faz um garoto filho de sacerdote? Ele é treinado a ser um sacerdote, para a vida. É a missão dele. Eu não tenho muito conhecimento sobre essa educação judaica, como era naquele dia, mas o que eu leio na Escritura, eu vejo que o cara, tudo era ensinado, tudo era comunicado. Tinha que ser durante a infância, a juventude, em algum momento ele começava a ensinar o cara, porque o cara não virava sacerdote da noite para o dia. Ele era treinado, mas eu podia dizer para você o que está escrito. Com 25 anos, o cara assumiu o ofício sacerdotal. Então, se ele tinha 30 anos, e se ele estava 5 anos cativo, eu só tenho uma conclusão, qual é? Quando ele fez 25 anos que ele assumiu o sacerdócio, foi levado preso com toda a nação, cativo lá para a Babilônia. Aí foi levado. Então, ou seja, tudo que ele projetou, tudo que ele sonhou, tudo que ele estudou, tudo que ele sonhou, foi interrompido justamente quando ele completou 25 anos. Nem sei se ele inaugurou no ofício sacerdotal. Nem sei se ele chegou a fazer algum sacrifício em algum momento. Eu nem sei. Eu só sei de uma coisa, que com 25 anos o cara começava e com 50 ele era jubilado. 50 anos, se não me falha a memória, jubilado. Então ele não tinha nenhuma condição de voltar a ser sacerdote novo, porque aquele cativeiro ia durar 70 anos. Então, se ele foi com 25 mais 70, 95 anos, se ele vivesse até os 100 anos, com 95 anos, já bem velhinho, ele não podia voltar e ser sacerdote. Ou seja, tudo que ele sonhou, tudo que ele planejou, tudo que ele foi desenhado para fazer pela família, pela cultura, pela tribo dele, tudo foi embora. Sem chance. Por quê? Porque com 95 já não podia, já estava 5 anos ali. Aí você diz, cara, a vida desse cara parou. Paralisou, não é mais, não tem. Mas o legal é desses 2 versículos, no versículo 1, foi aí que eu te falei que eu usava para conversar com alguns irmãos. Já até em Pôr da Folha a gente conversei com alguns irmãos sobre esse assunto, que às vezes a vida do cara está interrompida, e eu tenho uma frase com ele, a frase que a gente bate com os irmãos é a seguinte: não coloca ponto onde Deus colocou uma vírgula. Não ouse colocar um ponto final naquilo que Deus só deu uma vírgulazinha. Não faça isso. E não faça o contrário também. Ou seja, não coloca a vírgula onde Deus falou, chega, acabou, deu um ponto. Então, a gente precisa ter visão para isso, para saber se é um ponto, para saber se é uma vírgula. E aqui o começo dessa história é tão maravilhosa que diz assim, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, vírgula, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Acabou o drama da vida desse camarada. Ezequiel nunca foi conhecido por nós como sacerdote. Se eu, antes dessa reunião, chegasse aqui e entrevistasse, quem é esse Ezequiel? Profeta? Está falando do profeta Ezequiel? Ele é o profeta. Deus não chamou ele para ser sacerdote. Deus chamou ele para ser profeta. E profeta para dentro, lembra? Queixo duro, cara de diamante. Você vai
falar aí no meio desse povo. Quer ouço, quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde. Mas é esse cara, esse profeta, redesenhado, refeito, né, que começa um ministério diferente de tudo que, de repente, ele sonhou, idealizou, treinou. Né? Foi esse cara que Deus colocou no meio de um vale de ossos sequíssimos e disse, por acaso esses ossos podem ter vida? E ele lá disse, Senhor, tu sabes. Ele melhor do que ninguém podia dizer isso. Ele disse, Senhor, tu já fez comigo, o que tu fez comigo, tu faz com qualquer um. Tu fez comigo, pô, eu já estava todo frustrado, todo quebrado, todo arrebentado, não tinha mais nada, nenhuma expectativa de coisa nenhuma. Estou aqui. Por que tu não vai fazer? Tu faz qualquer coisa, Senhor. Tu é que sabe, Senhor. Aí, Senhor, então profetiza aí. Fala para esses ossos. Aí você já conhece a história. Mas é assim, quando você vê, você pode recomeçar de um jeito novo, do jeito de Deus. Eis que faço novas todas as... Deus faz tudo novo, faz diferente. Né? Quer ver uma coisa interessante? Eu citei Moisés aqui. Moisés é muito interessante, Moisés é emblemático. Né? Eu acho que esse texto de Moisés, de Êxodo 4, eu acho que ele nos ajuda uma outra coisa. Vou falar uma frase aqui, não se ofenda. Tá? O fato de alguém ter uma visão de Deus não exime essa pessoa de submeter a vida a uma liderança. E a gente aprende isso com quem? A gente aprende na Escritura, mas eu vou pegar aqui um caso muito interessante. Moisés era aquele cara que com 40 anos, né, puxou a espada, matou o egípcio, fracassou. Já ancião, com 80, teve uma visão do Senhor. E o sarça ardendo, lembra? Sem sandália no pé, conversando com o Senhor. Alguém poderia dizer assim, pô, Moisés viu o Senhor lá, falou com ele, né, na sarça queimando, dali ele meteu o pé e foi embora. Foi não, filho. Quem disse que ele foi? Versículo 18 do capítulo 4, versículo 18 e 19, vai dizer que Moisés voltou para Jetro. Voltou para Jetro, seu sogro. Ele disse assim, deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. E Jetro respondeu a ele, vá em paz. Aí eu vi o Senhor, eu faço, porque eu tive uma visão de Deus. Meu filho, você não conhece o Senhor direito. Olha que coisa interessante. Diz que depois que Moisés falou com Jetro, Deus voltou a falar com Moisés. Parece que Deus não falou tudo na sarça. Deus podia ter dito tudo na sarça, mas não falou, não. Falou depois que ele falou com Jetro. Depois que ele falou com Jetro, deu lá, conversou com Jetro, vai em paz. O Senhor disse a Moisés, em Midian, volte para o Egito, porque já morreram todos que queriam matar você. Deus conversou com ele voltou, foi lá na liderança dele, deu um confere, e aí Deus falou. Aí Deus voltou a falar, Deus completou. Pode voltar, meu filho, está de boa. Pegando um exemplo da velha aliança. Mas vou pegar aqui. Aí Moisés começa um ministério diferente, algo diferente, novo. É um profeta que vai trazer praga sobre o Egito. Não tem espada. Moisés agora não tem espada. Moisés tem um cajado agora. Não é nada daquilo que ele pensou que fosse. É outra coisa, meu filho, é outra coisa. Visão de Deus permite você fazer do jeito de Deus. É da maneira de papai do céu, pô. Não é do teu jeito, não é por força, nem por violência, é da maneira de papai. Você diz amém ou não? Da maneira de Deus. E ele, um exemplo, eu acho que da nova aliança, interessante também, é os discípulos no caminho de Emaús, lembra? Eles encontram o próprio ressuscitado com eles. Estão jururu, conversam com Jesus, ele não reconhece Jesus, Marcos depois vai dizer que Jesus não se deu a conhecer, apareceu de uma outra forma para ele, Marcos é que explica isso, mas diz que eles caminham com Jesus, depois eles, na hora do partir do pão, diz que os olhos deles se abriram, e aí Jesus desapareceu diante deles.
diz que eles voltaram para os apóstolos. Eles voltaram para os apóstolos. Diz que eles meteram o pé de volta. Não é uma coisa assim, agora que a gente já viu Jesus, agora eu vi o próprio Senhor, deixa com a gente. Não, eles voltaram, reconectaram a toda uma conexão, uma ligação. Mas falar de recomeço, irmãos, vou falar da minha própria vida. Uma pessoa que me inspira assim grandemente, me inspirou tantas vezes que eu precisei recomeçar tantas vezes. Vou recomeçar, como diz Flecheiro, né? Tantas vezes a gente tem que voltar e recomeçar. Citei aqui a importância do Marcão na minha vida, num dos recomeços da minha vida, quando eu já não queria mais falar, quando eu já não queria mais ministrar, quando eu queria entregar tudo. Como o Marcão foi um instrumento de Deus maravilhoso para me levantar, para dizer, vai, estou contigo. A presença do Marcão, como ele fez aquele papel na minha vida, contando para os irmãos, né? Como é bom ter irmãos, né? Como é bom ter gente perto da gente que nos anima, nos fortalece. É assim ou não é assim? Quantos podem dizer amém? Mas Pedro é uma figura que anima qualquer um a recomeçar, eu acho. Eu não sei quantas vezes Deus falou comigo usando Pedro. E Pedro é assim, como é que Deus fala comigo? Eu leio os evangelhos e vejo a história de Pedro. Mas eu não leio só os evangelhos, eu leio as cartas de Pedro. E eu fico muito impressionado como é que, quando eu leio as cartas e consigo ver o aprendizado na prática de Pedro. Como foi Pedro com Jesus? Como era atirado Pedro, né? Como ele era aquele cara. E era falante também, a figura. Né? Figuraça, Pedro, né? E eu me identifico muito com Pedro. E Pedro é uma figura assim, muito interessante para a gente falar da vírgula. Pedro é aquele cara que, num dado momento, ele pensou que já não tinha acabado tudo para ele. Vocês sabem disso, né? Vocês lembram que Jesus, ao ressuscitar, instruiu a chamar os discípulos e a Pedro. E a Pedro. Fala com os discípulos e a Pedro. Incluiu Pedro, ressaltou Pedro, citou o nome de Pedro, porque se falasse só discípulos, Pedro não iria. Muito provavelmente, quando a notícia chegou lá, né, ele deve ter, não, mas esse chamado não é para mim. Mas as mulheres tiveram que dizer, não, mas ele falou claramente, e a Pedro. Ele citou você. E mulher fala mesmo, vocês sabem, né? Fala ou não fala? Não é coisa de amador, não. Mas essas mulheres foram aos discípulos. E com certeza, toda certeza, garantiram a Pedro de que ele fazia parte ainda dos discípulos de Jesus. Amém? Elas chegaram lá e deram o recado. E Jesus encontra Pedro. Encontra Pedro, é uma pesca maravilhosa, mais uma vez. Aquele reencontro é mais uma vez uma pesca maravilhosa. A primeira pescaria, as redes romperam. Se perdeu o peixe. Mas a segunda pescaria, 153 grandes peixes, a rede não rompeu. Parece que Jesus está dizendo assim, vai ser diferente, cara, agora. Agora nem as redes vão romper. Você não vai perder. Você não vai perder. Uma visão de Jesus. Um flash, uma revelação. Faz toda a diferença, irmãos. Ninguém, absolutamente ninguém, recomeça de verdade sem ver. É por isso que a gente chora por revelação, por luz. É por isso que a gente pede visão. É por isso que a palavra diz, sem visão, o povo se corrompe.
Porque a gente se corrompe mesmo. Mas quando você vê, você até consegue não apenas seguir, perseverar, você consegue até recomeçar. Não apenas vou perseverar, não, eu posso também recomeçar. Olha, irmãos, o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Se Deus não fosse o Deus dos recomeços, nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós. Você diz amém ou não? Todos nós já recomeçamos em algum momento. E talvez ainda vamos experimentar novos recomeços. Porque Deus, no que diz respeito a Ele não desiste de nós. Apesar de nós, explicava os chilenos como é apesar, né, de nós. Eles falavam além de nós. Eu falei, não, Rodrigo, não é além, é apesar. Apesar de nós, Deus não desiste. Quando a gente exclui Jesus da vida, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Quando a gente tira Ele da nossa comunhão, quando a gente não parte mais o pão com Ele, quando a gente se entrega ao mundo, ao sistema, a tudo que nos consome, ainda assim Jesus insiste. Eis que estou à porta. Falou para a igreja inteira isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o quê? A porta. O que eu faço? Eu ficar lá de fora dando bronca? Não, eu vou entrar e vou fazer o que eu fiz com os discípulos no caminho de Emaús. Vou cear contigo. Vou ter comunhão com você mais uma vez. Vou ter comunhão mais uma vez. Uma vez mais. Amém? Só depende de você ouvir e abrir. Quando você abre, você vê o ressuscitado. Quando você vê Jesus, quando você vê Deus, escuta o que eu vou te falar. Alguém que vê o Senhor, ele é capaz de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Deus, num tempo oportuno, te exalte. Porque se você não vê Deus, tu vai lutar contra Deus, tu não vai se humilhar. Mas também, quando você vê Deus, você é capaz de lutar, porque tem coisa que você precisa lutar e resistir. Não se entregar. Porque nem tudo, toda ação, nem toda onda, Deus quer que você se abaixe e entre nela. Tem onda que Deus quer que você encare e resista. Como é que a gente vai saber diferenciar se é a mão de Deus ou se é uma tentativa do inimigo de nos abater? Vendo. Enxergando claramente. Quando nós temos a visão de Deus, a gente consegue louvar de coração. Porque a gente vai dizer assim, Deus está nesse negócio. Quando você vê Deus, você consegue tomar o cálice do Senhor e dizer, eu vou beber esse cálice, porque esse cálice é o cálice do meu Pai. É sofrido, é doloroso, mas é do meu Pai. Vou beber. E bebe o cálice do Pai. Porque você está vendo claramente, é Deus. É Deus, não é outro. É Deus me abatendo, é Deus me quebrantando, é Deus me disciplinando, é Deus me corrigindo, é meu Pai, é a vara do papai, eu não vou fugir dela. Porque é meu Pai. Mas isso só é possível quando você vê. Se você não vê, tu fica confuso, você murmura, você foge, você só vê homem, não é meu homem, está querendo me oprimir, está cego. Mas, Franco, como é que eu posso ver? Se abaixa, se humilha. Só tem uma maneira de ver, é descendo. Você não pode ver com o pescoço de girafa. Você tem que ser ovelha de novo. Só tem uma forma de ver se humilhando, é descendo. Aí você consegue ver claramente se tem que lutar ou não lutar. Se você resiste àquilo ou se você se entrega àquilo. Se você vai dizer, não, esse é pai, meu pai, vou tomar. Não, não é meu pai, eu tenho que orar, tenho que resistir, tenho que encarar, tenho que repreender. Esse negócio é do mal, isso não é da minha vida. Só na graça do Senhor, quebrantado, humilhadinho, é que a gente enxerga e sabe discernir tudo, o bem e o mal. Os adultos são assim.
Amém? Olha, amados, não tem virtude maior na vida de um homem do que a humilhação. Aprender a humildade. Não tem. Porque tudo passa por aí. Deus dá graça. Toda a graça que a gente precisa para viver, toda a graça que a gente precisa para caminhar, passa por essa bendita humilhação. E se tem uma coisa que nós não gostamos de fazer, que é contra a nossa natureza, que é contra o mundo, que é contra tudo, é se humilhar. Parece que se humilhar para nós é uma derrota horrível, parece que a gente não quer nunca. A gente está sempre com o nariz em pé, pescoço duro, cerviz dura, a gente está sempre resistindo a todo quebrantamento, toda humilhação. A gente não aceita a palavra, não aceita a correção, não aceita que alguém ajude. A gente está sempre duro, a gente não olha para o alto nunca, está sempre querendo ver tudo assim. Estão querendo me peitar sempre desse jeito. É uma coisa da nossa natureza caída. Mas Jesus não é. O Espírito que está em nós não é assim. O Espírito que está em nós vai sempre nos guiar ao quebrantamento, à humilhação, porque ali nós podemos ter toda a luz que precisamos. E ali nós podemos ver com clareza, e ali nós podemos saber exatamente o que fazer, e como fazer, e quando fazer, e fazer a coisa do jeitinho de Deus. Vocês dizem amém?